Olá, esse é mais um episódio do programa Maga Entrevista e hoje eu tenho a alegria de receber aqui a Isis Dal, do Instagram Alfa Serpente. Oi, Isis, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bom, e Prazer estar você? aqui. Eu que te agradeço. Ótimo. E a Isis, ela faz uma prática que, por algum motivo, ela não é muito comum aqui nos astrólogos contemporâneos, né? Que ela também trabalha muito com a astrologia mundana, com a astrologia mundial, a astrologia que fala sobre o mundo. O que é exatamente, Isis, a astrologia mundana? Foi ela veio primeiro da astrologia? Como é, assim, resumidamente falando? Vamos lá. A astrologia mundana é minha grande paixão agora dentro da astrologia, né? Não sei se todo mundo sabe disso, eu até tenho um IGTV no meu canal sobre isso, no meu perfil sobre isso, que é que a astrologia tem vários ramos, né? Então tem a astrologia natal, que é a astrologia que a maior parte das pessoas conhecem, né? Que fala de mapa de nascimento de pessoas. Aí tem a astrologia eletiva também, a astrologia horária, mas enfim. Hoje vamos falar da mundana, né? A mundana, ela é, na verdade, o berço da astrologia. A astrologia nasceu da astrologia mundana. O que é a astrologia mundana para a gente conversa, né? Antes de eu falar de um pouco da história. A astrologia mundana, ela se debruça sobre o coletivo. Então, uma astrologia voltada para os fenômenos coletivos, né? E voltada para fazer previsões para o coletivo também, no sentido da massa de gente, não no sentido individual mesmo. Então, uma astrologia que vai observar os movimentos humanos, a cultura, sabe, mudanças culturais, a política, a economia. Tem também as questões da natureza dentro da astrologia mundana, então, assim, clima, catástrofes naturais, grandes alterações, sabe, tempestade, enchente, terremoto. Enfim, a astrologia mundana é uma astrologia meio social, assim, realmente voltada para o social, para todos esses aspectos que fazem parte do coletivo, né, da humanidade como coletivo, não como indivíduo. Então, é fascinante, assim, é muito interessante. Eu acho que tem realmente pouca gente, porque por várias razões, assim, não é uma astrologia que você oferece como super. Acho que raramente, É. assim, né? Talvez se algum político tivesse interesse, beleza. Mas para a maior parte das pessoas não faz muito sentido, assim, cobrar, oferecer esse serviço. E também tem uma escassez muito grande de conteúdo, de material. Assim, vários textos importantes de astrologia mundana não foram traduzidos, ou começaram a ser traduzidos assim, nos últimos anos para o inglês. Então, agora está começando a chegar aqui. Mas é caro, né? São livros que são caros, é um material que não tem na internet, assim, igual a astrologia natal, que já está bem mais difundida, né? Mesmo a astrologia tradicional natal já está bem mais difundida na internet. A mundana não. Então, acaba sendo um nicho, assim, difícil mesmo de entrar, sabe? E de navegar. E aí, por que eu falo que é o berço da astrologia, né? Aí vou falar um pouco, vou voltar um pouco na Aham. história, assim. O que acontece? Os primeiros registros, assim, mais antigos que a gente tem de astrologia são de mais ou menos 2000 antes de Cristo, né? Antes da Era Comum. 2000 anos, né? Isso são os registros que tem, né? Não dá para dizer que não havia astrologia antes disso, mas história, né? A gente Uhum. trabalha com evidências. Então, esse é o registro mais antigo que tem. E aí, pensando assim na história da humanidade, esse período assim, o período um pouco antes desse, que é assim de 8 a 4 mil anos antes de Cristo, foi o período que a maior parte da humanidade, né, de seres humanos que existia na Terra, se sedentarizou. Então, a coisa essa mudança, né, dos caçadores-coletores para realmente uma vida de agricultura, né, de sedentária, assim, de se fixar no local. Então, o que acontece? O grande problema dessa época era a fome, né? Era ter alimento, era uma questão de sobrevivência. Então, eu fico pensando, e vários autores levantam realmente essa hipótese de que a astrologia realmente surgiu nesse período aí, né? De uma forma muito rudimentar a princípio, mas com um intuito assim de prever ciclos de crescimento das plantas, da colheita, sabe, de conseguir anteceder, de observar realmente os ciclos do Sol e da Lua e ver como aquilo estava conectado com o crescimento da agricultura, dos alimentos, e tudo mais. Então, a astrologia, a gente tem até uma visão romântica, assim, né, de olhar para o céu, e eles gostavam de olhar para o céu. Sim, mas era com um propósito, assim, né? Ninguém estava olhando para o céu só porque achava muito Sim. bonito, mas porque começaram a ver as relações que existiam entre o céu e a terra, né? E o que acontecia, né, aqui na terra, né? Esse espelhamento do céu e terra.
Então, a astrologia, eu imagino que realmente vários autores defendem essa tese de que ela nasce aí. Nasce com essa questão de previsão, que é de um aspecto coletivo ali, né? Uma astrologia natural, é ligada ao clima, ligada aos ciclos de crescimento. E aí, enfim, aí vai se desenvolvendo assim ao longo dos séculos, né? Depois que vem a astrologia natal, a astrologia dessa época, assim, desses milhares de anos antes de Cristo, ainda era muito rudimentar e era uma coisa meio presságio, assim, sabe? Quando a Lua tiver, isso vai acontecer. Não existia ainda toda a sistematização de mapa, a ideia de casa, isso veio bem depois, né? E aí veio depois também a astrologia natal. Então, por isso que a gente fala que a astrologia mundana, ela é o berço, porque ela realmente, assim, surgiu do coletivo, né? De uma necessidade coletiva. Depois foi para o individual. E aí, como é que você trabalha, assim, né? Tipo, os significados básicos, você vê assim, né? Porque a gente que escreve o horóscopo mais falando do dia da pessoa, né? A gente acaba seguindo muito pela Lua, pelo movimento dos planetas. E aí você acha que a Lua também... A Lua é o povo, né? É Sim. isso exatamente? Então, a astrologia mundana, ela tem, como todos os outros ramos, né, ela tem algumas especificidades, assim, tem algumas coisas, alguns significados próprios que só vão ter Uhum. nela, mas ela também é isso, né, o alfabeto astrológico está lá. Então, assim, a Lua, ela vai falar dessas questões, ela rege todos os líquidos do mundo, né? Então, às vezes, quando vai vir uma questão de previsão de tempo, de não sei o que lá, nem uma parte que eu domino, assim, muita coisa de previsão de tempo, não. Mas ela vai representar chuva, assim como Júpiter, né? Os dois são planetas úmidos, que têm qualidades úmidas na astrologia, né? E aí cada planeta também tem suas relações com o mundo, né? Então, o Sol, por ser essa noção, assim, de iluminar o mundo, né, de dar a luz ao mundo, ele está ligado a uma figura de liderança, né, de alguém que guia. Claro que a gente tem referências de liderança muito ruins hoje em dia, então só, né, então é difícil até entender um pouco esse significado hoje em dia. Mas o Sol ele é muito ligado aos governantes, aos líderes, né, a quem guia, assim, de certa forma. E a Lua, ela representa o povo, ela representa as pessoas comuns, assim, né? Então, cada planeta aí vai ter seus significados, né? Marte, por exemplo, em mapas de astrologia mundana, pode significar funcionários do Estado, pode funcionar o próprio exército, pode significar o próprio exército e tal. A Vênus vai representar, né, artistas, às vezes também, enfim, figuras femininas, depende, tudo né, tudo muito complexo na astrologia. Mas tem essas associações, elas permanecem, né, na astrologia mundana e ganham, assim, algumas coisas específicas também, alguns significados específicos. Certo, e aí vocês vão analisando, como todo mundo, né, que trabalha com isso, os astrólogos, também os impactos. A gente teve exemplos aí, né, que eu acho que por causa da pandemia, muitas pessoas que nem se interessavam muito por astrologia mundana acabaram Sim. procurando um pouco, né, que já era Uhum. sabido que teve aquela grande conjunção em Capricórnio e tal, né, e agora esse novo É. ciclo aí de Júpiter e Saturno em Aquário, e Sim, eu vou te falar que eu comecei a me debruçar mais para a mundana no começo do ano passado. E agora que eu tô com essa vontade de voltar nos mapas de 2019 para entender a eclosão assim dessa pandemia, né? Porque também tem isso. A astrologia mundana, a gente trabalha com alguns tipos de mapa, né? Então, a gente tem os mapas das lunações e os mapas dos ingressos, principalmente, esses são os mapas mais importantes, mas eles são calculados para cada localidade, né? Para cada sim. país, assim. Então, aqui no Ingressos, Brasil, a gente né? tem um mapa. É, Ingresso, só para quem não sabe, é quando o Sol ingressa em Áries, que nem aconteceu agora o Ano Novo Astrológico, e aí depois o isso. mapa é feito quando o Sol ingressar no Caranguejo, que é outro signo cardinal, né? É bem Isso, complexo, né? Você tem exatamente. que ver a alunação É, anterior, o de agora, e também cada é, país tem seu mapa, né? isso. A- Então, então tem essa coisa assim de essa coisa que eu falando de querer voltar em 2019 para ver os mapas, é porque é isso, eu não vi o ingresso solar em Ares lá na China, né? Provavelmente Uhum. tinha uma relação disso. Eu sei que teve um eclipse bem naquela região ali da Ásia, né?
no final das contas, é complexo estudar a astrologia mundana, porque às vezes a gente está olhando para o mapa daqui, mas tem coisas do outro lado do mundo que podem chegar aqui, como foi o caso dessa pandemia, né? A gente está vivendo um mundo globalizado, então, tanto o coletivo sobrepõe o individual, quanto o global sobrepõe, influencia muito no local aqui também, né? Sim. Então, eu gosto de falar tenho gostado de falar assim para todos os astrólogos mais próximos de mim que, cara, é muito importante ter alguma noção de astrologia mundana. Não precisa ser um ramo que você quer se aprofundar ou quer estudar muito, mas ter alguma noção, porque até nas revoluções solares individuais, você tem que considerar o contexto coletivo, né? Não dá assim para ignorar completamente, porque o coletivo influi no individual. Então, as pessoas que tiveram revoluções solares incríveis, super promissoras no ano passado, tiveram seus efeitos reduzidos, né? Foram afetadas assim por esse contexto coletivo. Então, claro que tem gente que ficou muito pior, assim, né? Outras pessoas nem tanto, mas essas relações, elas existem, né? Não dá para negar isso. Certo. E aí, bom, se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, assim, como você pode perceber, é meio uma coisa infinita, impossível da gente falar aqui todos os conceitos nessa entrevista. Você pode seguir a Isis no Alfa Serpente, e ela também está fazendo já um formulário que ela vai fazer um workshop, que eu vou participar em breve sobre esse assunto. E aí eu vou falar para ela falar rapidamente, não sobre todas, né, sobre as casas mais importantes da mundana, porque ela também veio falar sobre a casa 5. Eu esqueci de falar isso na abertura, que eu estava muito ansiosa para falar. A Ariana não tem disso, né? Da mundana, e esqueci. Mas ela vai falar um pouco. Então, as casas no mapa, na mundana, né, elas também são... Claro que elas todas fazem um sentido, né? Então, o governo, se eu não me engano, é a casa 10, né? Que também no nosso mapa é a casa da carreira, né? Que é a casa dos feitos do rei. E quais casas assim que você acha mais curiosas assim da mundana? Eu vou falar, para não ficar muita coisa, eu vou falar das casas angulares, né? Tá. As casas angulares são as que a gente fala que ficam nos ângulos, né? Então, a 1, a 4, a 7 e a 10. Eu vou falar rapidamente, porque tem muitos significados também na mundana. Mas, basicamente, a casa 1, né? Nesses mapas de lunações, de ingresso solar, é uma casa que vai falar sobre, de uma forma geral, sobre o estado do país, e fala também especificamente do povo, mas fala meio que das condições gerais daquele país, né? A casa 1. Então, a casa 1 somos nós coletivamente, digamos assim. A casa 4, né, que é uma casa que está ligada ao chão, né, que é uma casa que fala de família, de raízes na astrologia natal, na mundana esses significados até se vêm assim também, porque é uma casa que vai falar, por exemplo, de meio ambiente, vai falar de questões territoriais, assim, é uma casa que fala de território mesmo, assim. Por ser uma casa oposta da 10, também pode falar de oposição, sabe? De oposição ao governo, de oposição ao poder instituído, porque a 10 fala do poder em exercimento, é ótimo, do poder que está rolando, né? Em exercício. Mercúrio em Peixe está bravo. Então, a casa 10, né, fala do poder executivo, né, do poder do governante, pode falar da figura específica do governante, mas fala do governo como um coletivo também, porque é um monte de gente lá, né? A gente não pode achar que é uma figura, né, só, não pode reduzir uma pessoa. E a casa 7, né, que é essa outra angular, ela é uma casa oposta à casa 1. Então, ela está muito ligada aos países estrangeiros, está ligada aos outros países, de uma forma geral, assim, também, né? Então, a gente fala de relações internacionais, basicamente, assim, uma casa importante nesse sentido. Então, essas seriam as casas angulares, né? E aí, falando de casa 5, bom, na astrologia natal, né, que é o que a maioria das pessoas conhece, a casa 5 é uma casa ligada a prazer, né? Uma casa ligada ao sexo também, ligada a filhos e tudo mais. Na mundana, esses significados, eles permanecem, assim, de certa forma, porque é uma casa ligada à taxa de natalidade, sabe, a nascimentos, é uma casa ligada ao entretenimento, de forma geral, à cultura, às artes, né? É uma casa que é o júbilo da Vênus, né? Então, todos esses assuntos venusianos, eles permanecem na mundana. A gente vai falar de festa, vai falar de entretenimento, vai falar de esportes também, competições, de crianças também, sabe? Então, todos esses assuntos vão sendo ativados, assim. E uma coisa que eu acho que é curiosa dizer é que, assim, em astrologia natal, a casa 5 não é uma casa que fala de gente, né? A casa vai falar desses assuntos,
mas não vai representar uma pessoa, né? É uma casa que vai falar mais essa coisa dos assuntos em si, não de uma pessoa específica. E na mundana já tem essa diferenciação, porque a casa 5 pode falar dos artistas, das pessoas mesmo, né? Pode ser uma casa que tem uma ligação com as pessoas associadas a esses temas. E acho que um último significado que é curioso também é que, por ser uma casa que é o júbilo da Vênus, né, a casa que tem mais afinidade com o planeta, né? Fica feliz nessa casa, que tem mais afinidade com esse planeta, com o assunto desse planeta, é uma casa que também está muito ligada à diplomacia. Então, a coisa das relações exteriores, tudo bem, tem a ver com a casa 7 sim, porque está no âmbito ali de ligar com os países estrangeiros, a casa 7 é importante nesse sentido. E a 9 também não tem a ver com as relações? A 9 também está ligada a essa coisa do estrangeiro, assim, mas eu fico olhando, quando eu vou olhar para esse assunto, eu olho para essas 3 casas, né? Para 9, para 7 e para 5. Mas a 5 também tem uma ligação assim importante diplomática, que a Vênus ela é a diplomacia. Assim. Vênus e Júpiter são representantes de diplomacia. Então, a 5 cumpre muito essa função também, sabe? A função diplomática que é uma função assim bem venusiana, bem de equilibrar, manter as coisas ali, né? Todo mundo ali feliz e contente na medida do possível. Então, é uma casa importante também nesse sentido. E quando a gente pensa no mapa de natividade mesmo, a casa 5 também é a casa da criatividade, né? Das coisas que a gente faz, tipo dos nossos projetos, das nossas criações. É uma casa ótima, né? É uma casa ótima, é a minha casa preferida. Comemore, né? Eu adorei quando você falou que normalmente as pessoas escolhem umas casas obscuras e tal. Você fala, não, eu quero falar da casa 5. Eu adoro. Porque é uma casa povoada. De muito prazer, né? E também a casa dos filhos, né? Também a casa dos filhos. E é isso, todo esse setor da cultura, das criações, dos artistas está nessa casa também, assim, não me engano. Então, uma casa de assuntos favoráveis, assim, de assuntos bons, né, de forma geral. Então, interessante, assim. Inclusive, esse ano... pode falar. Eu ia falar só que é uma casa que o ascendente enxerga, né? Que esse é um jeito que faz um trígono com o ascendente. Então, sei lá, se a pessoa tem o ascendente em peixes, a casa 5 dela vai ser o caranguejo, né? Que são 2 signos de água. Então, tem uma afinidade com quem a gente é, né? A casa e você 5. Vê, é a única casa que faz trígono, né? Porque a outra casa que faz trígono é a 9. Só que a 9 é uma casa cadente, a 5 é uma casa sucedente. Então, a 5 tem mais força. Então, esse trígono que a casa 5 faz com a casa 1 é maravilhoso, assim, porque é uma casa com muito poder de ação, né? Uma casa de criatividade, assim. Eu adoro, eu gosto muito dessa casa. E você ia falar sobre os artistas. Esqueci que ia falar desse pessoal. O Mercúrio em Peixe está pegando brabo aqui. Não, uma adendo, assim, uma curiosidade, né? Que a gente está nesse ingresso solar em Áries, aqui no Brasil, a gente tem o regente da casa 5, esse mapa desse ingresso é com ascendente em Áries. Então, a casa 5, ela está em Leão, né? E aí, o regente dessa casa 5 é o próprio Sol em Áries na casa 1. Então, né? O que parece assim, meu Deus, que incrível! Então, muita força de ação, iniciativa, artes, o que vai rolar, né? Parece uma coisa promissora. E eu escrevi isso um pouco nos meus posts, que em termos de arte não vejo muita coisa, não acho tão promissor assim, por causa de vários outros fatores, mas tem uma coisa assim de uma força marcial, assim, de competição, muito interessante nesse mapa, sabe? E aí que é uma coisa que conversei com o Gui também, acho que no podcast, que eu acho que para competição, assim, para esporte, a gente pode ter resultados, assim, surpreendentes, sabe? Eu sei que o cenário não tem nada a ver com isso, sabe? A Olimpíada vai ser uma coisa super esquisita, mas que a gente pode se surpreender, porque nesse sentido, nesse tema, está favorecido. De repente os resultados, né? Porque eu fiquei intrigada quando eu vi isso, porque ao mesmo tempo que o Sol, né, que é o dono, entre aspas, da casa 5, uma vez que ela abre em Leão, né? Porque no mapa quem faz as coisas mesmo são os planetas, né? E os signos é um pouco o instrumento que o planeta tem, ou a roupa que ele veste, né? Então, a gente pode pensar que o dono, né, da casa 5, que é a casa dos prazeres, está bem no ascendente. Então, está no corpo aí do ano que começa, né? Mas, em compensação, a Vênus está na casa 12, né?
que é uma casa que não se Sim. enxerga. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, o que será que vai acontecer que, por um lado, apesar, né, a gente sabe tudo que os artistas estão passando, que diferente de quem faz esporte, eles não podem fazer show, né? Fazem só as lives Sim. e tal, mas de talvez isso que você está falando, de vir uma força, né? De vir uma coragem, de ter algum movimento que, não sei, que agregue as pessoas em prol de algo, né? Ou realmente sim, ser surpreendido por um resultado excepcional que assim que ninguém esperava, assim, ninguém Sim. estava dando nada por isso, sabe? Tomara, né, que seja. Eu espero, tô E, torcendo. e a casa 5 também é a casa dos namorados, né? Então, só para Sim, as pessoas aí que adoram procurar os crushes aí nos mapas, né? Importante ver quem governa, né? Onde abre a casa 5 do mapa, se tem algum planeta lá, fazer essa costura isso. aí para ver de alguma maneira com que esse assunto está envolvido. E lembrando que não é só um assunto de namoro, né? Se você faz aula de dança do ventre, ou se você vai ao cinema toda semana com seus amigos, quando dava para ir ao Sim, cinema, né? sim. Também acho que está nessa casa, né? O quanto a gente tem de prazer na vida, né? Que tem gente que só Uhum, trabalha, né? A gente vê às vezes no mapa, quando a casa é muito sim. escondida ou tem um planeta relacionado ao trabalho lá, né? A pessoa Uhum, acaba que o sim. prazer dela é o trabalho, não pode, né? Tem que conseguir equilibrar ali, fazer a Vênus e equilibrar ali as coisas. Isso. Maravilha, Isis. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Vocês sigam aí a Alfa Serpente. Maravilhoso o trabalho dela. Ela fala muito sobre astrologia mundana e outras coisas e vai fazer esse workshop aí, se você quiser saber um pouco melhor, porque realmente é muito assunto para a gente falar numa entrevista só, né, Isis? Sim, com certeza. E É ela só uma também, introdução. e ela também faz coisas artísticas. Então, eu comprei um quadrinho, ainda não chegou, de um caranguejo. Tem lá no Instagram dela, você vê a produção que ela faz. Olha a Casa 5 aí, né? Sim, muito. É muito É, importante essa casa 5 no meu mapa. seu trabalho também acaba se expressando dessa maneira, né? Eu vi que você tem que Sim. você desenha o mapa, que por enquanto você não está fazendo, né? Sim, dei uma pausinha, mas eu vou voltar. É uma criação livre, assim, sobre o mapa da pessoa? Como é? Na verdade, eu faço meio que uma tradução simbólica, né? Eu pego um mapa astrológico, observo ali o que aqueles planetas estão falando, assim, minimamente, e transformo aquilo em imagens, né? Eu chamo de mapa visual. Ah, que Então, bonito. é isso, né? Um Saturno em Capricórnio, às vezes vira lá uma árvore seca. Depende muito do significado, é Sim. uma brisa, assim, sabe? É um trabalho de uma tradução, uma adaptação meio louca, mas eu gosto muito, assim, de fazer essa transposição de linguagens, então é um trabalho que eu acho bem interessante, assim, uma pesquisa de imagem, de simbólica, assim, que me interessa muito. Então, gosto muito de fazer, daqui a pouco eu volto com ele. Que bom, que maravilha, então, Isis. Muito obrigada, viu? Vida Obrigada a longa aí para o você. seu projeto, parabéns. E a gente se encontra daqui a pouco. Sim, com certeza. Obrigada, Obrigada a Mari. você, até mais.